Bom dia, pessoal. A gente comenta sobre este livro daqui, o Siddhartha, do Hermann Hesse. Já começando, aviso de sempre dos vídeos. Se você gosta dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Comenta sugestões de livros, o que achou do vídeo. Se vocês gostam desse meu formato padrão, podem sugerir o que vocês quiserem. Enfim, vamos começar. Esse foi um dos primeiros livros que eu terminei esse mês. É um livro que eu já tinha na estante faz um tempo e tava ali mofando faz um tempinho. Porque era um livro, assim, na época que eu comecei a ler, que, assim, era um livro muito recomendado para, no geral, não só esse livro, né? Toda a obra do Hermann Hesse para jovens, como eu, geralmente são muito recomendadas, porque, pelo que eu imagino e como eu pude perceber nesse livro, a obra dele é praticamente toda envolta nessa questão de autodescobrimento e jornadas transformadoras dos personagens principais. É sempre alguém que se sente deslocado do ambiente em que vive ou da sociedade e vai e faz o seu próprio caminho. E bem, em linhas gerais, esse livro é basicamente isso. O que eu percebi é que basicamente esse mesmo tema vai se repetir em todos os livros do Hermann Hesse. A única coisa que vai mudar geralmente é a visão de mundo do protagonista o ambiente, né? No caso, a local e a época em que vão se passar os livros dele. Isso também vai se aplicar até mesmo para os outros livros dele que não são romances nem novelas, até os ensaios dele que eu li, alguns são todos focados nesse tema. Não à toa, o Hermann Hesse vai ser um dos grandes figuras ali que vão ser abordadas ali na contracultura, do pessoal hippie. Tipo, mas é claro que ele vai ser bem mais brando e mais suave do que, sei lá, o Kerouac, o Burroughs, o Pynchon, esse pessoal mais porra louca aí, né? Ele é um livro divertido, só que acho que ele não funciona tanto pra mim. Eu dei 13,5 estrelas, porque eu não gostei muito da escrita do Hermann Hesse. Eu achei ela... Assim, eu sou suspeito pra falar, mas eu não vou usar a palavra simplória, mas assim, eu acho que não funcionou pra mim do geral. E também porque do quesito na época eu imagino que fosse ser um livro bastante revelador, porque não é muito comum, até hoje não é comum, mas ainda mais naquela época, alguém de outro país geralmente fazer um romance que se passasse em outro e tentasse abordar a cultura. Então é meio que a visão de um alemão da Índia ali antes de Cristo, né? Envolvendo todos os ensinamentos do budismo. E realmente é bem fiel toda essa questão do budismo. E eu senti muito mais ele como um manual, tanto para o budismo quanto de outras doutrinas, e também vendo ali transparecendo a própria opinião do Hermann Hesse quanto essa visão de mundo e essa interpretação da vida. Só que são coisas para mim que eu já conheço, eu já tenho contato e me pareceu uma abordagem bastante simples desses temas. Então, eu imagino que para quem não tem muito conhecimento quanto à cultura oriental e toda a filosofia de vida do budismo e também de outras doutrinas, como o hinduísmo, o taoísmo também vão aparecer nesse livro, acho que vai ser um ótimo livro para você abordar, mas se você já tem um conhecimento, talvez você se canse um pouco de ouvir as mesmas coisas, que vão ser abordadas várias e várias vezes repetidamente no livro. Apesar de que esse livro se trata de ciclos, né? Nós estamos aqui no Sansara. Pois bem, vamos falar um pouquinho do enredo desse livro, que ele é um enredo bem simples, mas ainda assim é um enredo bem legal, bem construído e bem fundamentado. Achei a história legal, só não me pegou tanto quanto eu pensei que podia me pegar. Primeiramente, que vamos tirar o elefante da sala, o Siddhartha que nós vemos aqui no título não é o Siddhartha Gautama, enfim, tem vários pronúncios para o segundo nome do Buda, Siddhartha Gautama é Buda, mas nós não estamos falando, no caso do protagonista, do Siddhartha Gautama. Siddhartha vai ser o nome do protagonista, que não é o Buda, é uma pessoa diferente. Ele é basicamente um garoto que foi criado ali dentro de um templo. Não é budista porque ainda não era o budismo, mas é basicamente toda a corrente filosófica do budismo antes de
ter esse nome. No caso, já tinha esse nome, porque Buda não é uma pessoa. Buda é um título de quem seria a pessoa capaz de transcender a matéria, entre aspas, e superar o samsara, o ciclo de karma e dor infinitas que os mortais estão fadados a viver. E Siddhartha é dessas crianças, esses discípulos que vão viver nesses ambientes e vão ser doutrinados, vão ser ensinados essa doutrina budista em busca ali da paz absoluta e atingir o nirvana. Ele vive conforme a doutrina durante praticamente toda a sua vida, só que chega um momento que ele vai decidir sair e tentar viver a própria vida, ele não vai querer mais estar ali no mesmo local, porque ele vai ver alguns samanas, que são basicamente... Eles também seguem esse mesmo ideal de desapego, e liberdade, conexão com a natureza, só que, então, basicamente, eles viviam nesse tempo, então eles tinham algumas outras que seriam coisas que também iriam contra a doutrina budista. Ele queria estar, assim, mais radical ainda, abdicar de praticamente todo o vínculo material que ele pudesse abdicar. Ele vai junto com um amigo chamado Govinda. Govinda é um nome bastante comum na Índia. Eu não lembro o nome, o significado agora. Mas, eles são dois amigos, eles são mais ou menos como arquétipos dessa dualidade da alma e da visão budista entre... Às vezes, porque vai ter uma divisão entre os dois. Eles vão viver bastante tempo entre os samanas, eles vão viver 4 anos, se bem me lembro. 4 anos mais ou menos por aí. Eles vão passar o resto da sua adolescência até o início da idade adulta com eles. E daí eles vão começar a ouvir os boatos de que uma pessoa, um enviado, teria conseguido atingir o Nirvana. Um rei de uma terra distante teria atingido o Nirvana e estava ali passando seus ensinamentos para as pessoas que aparecessem para ele, e ele estava indo ali para onde eles estavam. Esta pessoa é o Siddhartha Gautama, o Buda. No caso que a gente conhece, porque vai ter muitos relatos antes de pessoas que teriam atingido Nirvana, só que a pessoa que realmente a gente tem algum fundamento histórico envolvendo toda essa prática do budismo, a supostamente ter conseguido isso e que realmente teve uma influência notável ali nessa religião, vai ser o Siddhartha Gautama. O Govinda, ele fica ali muito interessado em ver a doutrina do Siddhartha Gautama e vai junto com seu amigo e pede para ele ir junto com ele atrás do Buda. E eles chegam lá e eles vão para uma cidade, eles quebram o pacto, porque inicialmente o pacto dos samanas é não ter contato com uma civilização e estar sempre como selvagens ali na natureza. Então eles acabam quebrando esse pacto, eles se desvencilham dos samanas e vão ali atrás do Buda para serem ensinados a sua doutrina. Eles vão até esse local civil em que o Buda está, eles têm um leve diálogo com ele, e eles assistem ali às palestras, no caso, os ensinamentos dele. O Govinda fica encantado e decide que vai ficar ali junto com o pessoal e seguir a doutrina do Buda. Basicamente, o Govinda e o Siddhartha vão ali dialogar, porque o Siddhartha ele não quer ir junto com todos os budistas, todo o pessoal ali junto com o Siddhartha Gautama. E o Govinda fica se perguntando por quê, mas basicamente ele sente ali dentro que ele não é exatamente que não é o certo. Ele fica, até o Govinda fica perguntando, por que você não quer ir? Então me diz o que você acha que tem de errado. E o Siddhartha não consegue dizer o que ele não acha nada de errado, ele só acha que ele não precisa daquilo, que ele não quer ter outros ensinamentos. Ele basicamente quer formar o próprio caminho sozinho, e ele começa a pensar que doutrinas e mestres e professores e ser ensinado por outra pessoa não dá certo. Não à toa ele vai lá e conversa com o Buda. Eles têm um diálogo muito interessante. Eu acho que eu vou até ler um trecho dele para vocês aqui. E basicamente o Siddhartha questiona se o Nirvana é realmente algo atingível. Daí, primeiro, o Siddhartha Gautama diz o seguinte: ouviste a doutrina, ó filho de Brahman.
e sinto-me honrado por teres meditado profundamente ao seu respeito. Encontraste nela uma lacuna, uma falha, continua a refletir sobre ela. Permite-me, porém, ó moço ávido de saber, que te advirta do emaranhamento das opiniões e da disputa acerca das palavras. Pouco valor têm as opiniões, sejam elas lindas ou feias, sensatas ou estúpidas. Qualquer um pode agarrar-se a elas ou também refutá-las. Mas a doutrina que ouviste da minha boca não é nenhuma opinião e não tem o propósito de explicar o mundo a pessoas ávidas de saber. Seu desígnio é a redenção do sofrimento. O que Gotama ensina é ela e nada mais. Daí o Siddhartha responde o seguinte: Não tenhas rancor contra mim, ó Augusto, disse o jovem. Não me dirigi a ti para discutir contigo, para provocar uma disputa em torno de palavras. Deveras tens razão. Pouco valor têm as opiniões. Mas com tua licença, direi mais uma coisa. Não duvidei de ti nem um instante. Não duvidei em absoluto de que és o Buda, de que alcançaste o objetivo supremo e cuja busca se encaminharam tantos milhares de brahmanes e filhos de brahmanes. Obtiveste a redenção da morte. Ela te coube em virtude do teu próprio empenho, pelo método que é teu, pelo pensamento, pela meditação, pelo conhecimento, pela iluminação. Não a conseguiste através da doutrina. E, eis o meu raciocínio, ó Augusto, ninguém chega à redenção mediante a doutrina. A pessoa alguma, ó venerável, poderás comunicar e revelar por meio de palavras ou ensinamentos o que se deu contigo na hora da tua iluminação. Ela contém muita coisa. A doutrina do esclarecido Buda. A numerosas pessoas indica o caminho para uma vida honesta, afastada do mal. Mas há uma única coisa que não se acha nessa doutrina, por mais clara e veneranda que ela seja. Não nos é dado saber o segredo daquela experiência que teve o próprio Augusto. Só ele, entre centenas de milhares de homens, são esses os pensamentos e as percepções que me vieram, quando ouvi a doutrina. Pois isso hei de prosseguir na minha peregrinação, não para ir à procura de outra doutrina melhor, já que sei muito bem que não há nenhuma, senão para separar-me de quaisquer doutrinas e mestres, a fim de que possa alcançar sozinho o meu destino ou então morrer. Contudo, me lembrarei frequentemente deste dia, ó sublime, desta hora, na qual um santo se deparou aos meus olhos. Logo em seguida a gente vai ter o final dessa primeira parte, que é basicamente um vagar incerto do Siddhartha pelo mundo, que ele está ali nesse ambiente civil, que ele praticamente nunca experienciou, e começa a perceber, o nome do capítulo inclusive é O Despertar, de que ele sempre teve as próprias ideias guiadas por outras ideias, e ele começa a perceber como ele próprio não se conhece. Basicamente ele vai passar muito tempo completa peregrinação, isolado, até o dia que ele vai parar ali nas beiradas ali de uma cidade. Ele vai tentar ser seduzido por uma moça, ele vai recusar. Só que quando ele chega ali na borda da cidade, ele vai encontrar outra moça completamente estonteante. Ele vai ficar bastante intrigado. Ele nunca teve nenhuma experiência sexual nem romântica, como já é de se esperar vindo de uma pessoa que seguiu doutrinas, esses estilos de vida completamente isentos de relações físicas e vínculos humanos. Então ele vai ali, como ele está num período de autoconhecimento, ele decide ele não se entrega exatamente, mas a moça acaba sendo levada por uma liteira, então ele logo percebe que ela não é uma mulher qualquer, e ele vai até um palácio, meio que segue ela, e vai se encontrar com ela. Ela é uma mulher com um dinheiro considerável, uma beleza bastante notável, chamada Kamala. Basicamente o Siddhartha ele vai se oferecer como uma pessoa para Kamala, com muita lealdade, em troca de amor e tudo mais, e ela vai perceber que ele é completamente alienado do quesito da vida urbana no geral. Ela pergunta quais são qualidades suas. Ele diz ler, jejuar e tipo fazer cantos. Enfim, ele até conquista ela com um poema bonitinho em troca de um beijo, e eles começam a ter esse relacionamento. Ela se interessa por ele por ser uma pessoa completamente diferente, né? Um samana e um brahmane que abandonou todos os seus
antigos dogmas. Ele também vai se envolver, ele basicamente, um dos requisitos para Kamala ficar com ele era ele ter dinheiro. Então ele vai ir ali atrás de um emprego, ele vai ser contratado por um comerciante chamado Kamazvani, acho que é esse o nome. E o Kamazvani no início não vai simpatizar nem um pouco com ele, porque ele não é a melhor pessoa na arte da compra e venda. Ele gasta o dinheiro adoidado com festas e distribuindo para as pessoas. Então ele não é a pessoa mais qualificada para esse tipo de trabalho. O tempo vai passar, ele vai passar muito tempo com a Kamala e o Kamazvani. E ele vai começar a ceder ali aos prazeres mundanos e todas as frivolidades deliciosas que a vida tem a oferecer. Ele vai ficar viciado em jogos de azar e vai sair fazendo todo tipo de algazarra, vai ser fornicação com a Kamala dia e noite. Mas aquela vozinha, sabe? Não tem a consciência, tem um anjinho bom e tem um anjinho mau. A gente vê o anjinho bom e o anjinho mau conversando todo dia. Não sei se anjo caberia, né? Falando de budismo e Índia, mas enfim, a consciência começa a pesar com o tempo, ele começa a sentir que a vida dele está cada vez mais superficial e tola, não à toa o capitão também chama Entre Homens Tolos, e ele passa esse tempo com a Kamala, e em certo momento ele começa a ter uma quebra, ele a todo momento pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E a Kamala logo já dá um empurrãozinho para ele, dizendo que ela também sente pouco isso da vida dela. Ela pretende doar a maioria das posses dela, incluindo o palácio dela, para o Buda, para financiar ali todas as peregrinações e a doutrina do Buda. Ela já sabia que o Siddhartha havia conhecido o Buda, e depois de uma noite entre os dois, o Siddhartha acaba metendo o pé dali, deixando todo o dinheiro, deixando todas as posses dele para trás, também depois de um sonho que ele tem com pássaros e enjaulados, venenados, esse tipo de coisa. E a Kamala não se importa, porque no fundo ela já esperava que, sendo um homem livre e todo esse tipo de jornada de autoconhecimento, ele podia sair fugido dela a qualquer momento. Mas antes de fugir, eles estiveram à noite e sim, ela acaba engravidando. Depois disso, o Siddhartha vai até a ponta de um rio. Ele está completamente perturbado, porque ele ainda assim desenvolveu uma própria visão sobre o Nirvana e o Sansara, e ele imagina que ele está completamente corrompido. Ele tem tanto peso nas costas que ele não vai conseguir sozinho, do jeito que ele está, se livrar. Então ele decide encerrar sua própria vida se jogando no rio. Mas naquele momento ele se joga no rio e ele sente o rio ecoar dentro dele. Vai ser uma cena bem sinestésica, bem bonita. Ele meio que vai associar o som do rio, das bolhas do rio, com o Om, né, que é a palavra sagrada, a conexão budista entre o mortal e o divino, né, o Om, sabe? Aquele barulho que as pessoas fazem enquanto meditam, né. Então ele vai acabar desistindo da ideia. Ele sente que o rio falou com ele, que o rio riu da cara dele quando ele estava prestes a fazer aquela ideia idiota. No caso, ele acaba dormindo, e depois de um tempo ele acaba sendo acordado por uma pessoa que estava ali no rio também, e ele acaba descobrindo que era o Govinda. Govinda, depois de muitos anos, eles acabam se encontrando, que ele estava passando pelo rio porque ali era uma rota em qual os discípulos do Siddhartha Gautama estavam passando. Eles acabam tendo um grande choque, né? Porque o Siddhartha está naquele momento fragilizado, mas ele tem todo aquele ar de nobre, que ele está todo vestido e ornado de coisas, de roupas e joias e coisas luxuosas, mas ele insiste que ele, mesmo depois daquilo, ele ainda é o Siddhartha. Ele estava renovado depois daquele banho, né, que deveria ter matado ele, mas renovou as suas esperanças e transformou ele completamente. Eles acabam tendo aquele encontro, eles ali batem o papo do dia, os dois comentam sobre cada uma das experiências de vida dos outros tempos, mas
Govinda se sente bastante interessado nos pensamentos do Siddhartha no do Govinda, mas cada um depois segue o seu próprio rumo. Inclusive ali também o Govinda diz não ter ainda encontrado a sua paz, mesmo depois de tanto tempo ao lado do Siddhartha Gautama. Ele acaba ficando, o Siddhartha ali acaba ficando no rio, ele acaba se reencontrando com uma outra pessoa que ele encontrou antes, porque basicamente, antes de encontrar Kamala, ele acabou passando ali pelo aquele mesmo rio anos antes, ele tinha sido acolhido e levado de graça, passado de graça ali o rio por um balseiro. Eles acabam ficando amigos. Ele acaba se apresentando como Vasudeva e ele vive ali naquelas margens do rio e ele diz há muito tempo ter as mesmas experiências que o Siddhartha sentiu ao estar naquele rio, essa paz interior e conversar com o rio e seguir ali o fluxo do rio e seus pensamentos. E Vasudeva ali, enquanto o Siddhartha fala das suas experiências, ele diz que ele é um mestre em escutar e sendo uma pessoa extremamente compassiva, gentil e acolhedora. Eles acabam ficando amigos e o Siddhartha decide ali viver com ele e ajudar ele nos serviços da balsa e passa bastante tempo vivendo com Vasudeva. Até um momento derradeiro e repentino em que se passam muitos anos e Siddhartha Gautama está no seu leito de morte. Logo depois, você bem ouviu antes, Kamala havia abdicado quase todos os seus bens em prol da doutrina de Buda e se tornou ali uma praticante seguidora de sua doutrina e deu à luz ao filho que ela havia engravidado, Siddhartha. E bem, ela acaba tentando ir ali atrás do Siddhartha Gautama para poder acompanhá-lo, poder vê-lo antes de sua morte, junto com o seu filho. O filho é uma criança mimada e muito suportável. E eles acabam ali indo para esse mesmo rio, fazer essa travessia que o Govinda fez antes. No entanto, a Kamala vai ser picada por uma cobra, vai ser envenenada, vai ser encontrada pelo Siddhartha e pelo Vasudeva. Eles vão tentar salvá-la, mas não vão conseguir. O Siddhartha acaba tendo seus últimos momentos com a sua antiga amada. E ele também não sente um pesar, ele percebe a paz nos olhos dela e que ela, na doutrina do Buda, diferente até de muitos seguidores dela, acabou encontrando a paz antes de morrer. Ela acaba sendo cremada, como geralmente se é feito ali após a morte dos seguidores do budismo, e o filho da Kamala acaba ficando sob os cuidados do Siddhartha, seu pai biológico, e do Vasudeva. O moleque insuportável não gosta nem um pouco dos dois, não nem sequer culpa o pai por abandoná-lo ou coisa do tipo. Ele só é um moleque mimado que não aceita a morte da mãe e que viveu inicialmente ele sob os luxos que a Kamala vivia, e logo depois a Kamala ali cedeu tudo pro da doutrina do Buda e ele acabou começando a viver ali na doutrina e não gostando de viver ali em abstinência total. O Siddhartha faz de tudo para conquistar o filho, mas ele não consegue. Ele é aquela pessoa compassiva e não tenta conversar no amor, enquanto o Vasudeva também ali diz que se for, que apoia o Siddhartha tentar ali se conectar com seu filho, tentar fazê-lo amá-lo, mas ele diz que às vezes tem que sentar a mão mesmo, tem que passar a cinta no moleque. Dado nada disso certo dia, apesar de todas as tentativas de amor de Siddhartha, o seu filho acaba fugindo, ele acaba pegando a balsa e indo até a cidade. E o Siddhartha ele vai atrás dele, mas no fim ele escuta a voz do rio rindo da cara dele de novo, e ele vai atrás do filho, vai até a cidade, mas ele no fim desiste e decide tentar deixar ali o filho seguir o seu próprio caminho. No início ele fica bastante triste, né? Ele vê várias pessoas com seus pais e seus filhos e pensa porque ele foi privado daquele amor. Só que ele começa também a refletir junto com os conselhos do Vasudeva, que antes escutava e agora também fala bastante com o amigo, de que ele também fez a mesma coisa. Ele também abandonou o seu pai, a sua doutrina, o seu melhor amigo para viver ali o seu próprio caminho. Então ele começa também a perceber
outros aspectos de circularidade da vida. O Sansara pensa que ele ainda está preso a todo esse mundo mortal e todos seus ciclos kármicos. Ele vai, inclusive, chegar a ver o seu pai ali na borda daquele rio e vai escolher não ir atrás dele e continuar com o Vasudeva. Eles continuam vivendo mais um tempo ali na cabana, sendo balseiros e ganhando a sua vida ali no meio do mato, até que certo dia Vasudeva também acaba tendo a sua hora de desterragem. Ele sente ali, também já tinha falado para o Siddhartha envolvendo a morte de sua esposa, toda a filosofia de vida dele, e ele também acaba abdicando também do próprio rio e indo até a própria natureza. Então ele faz a mesma coisa que o Samana e vai até ali o mato, só que ele também não só vai até o mato, ele meio que abraça o mundo como um todo e todas as coisas que existem nele, sem qualquer distinção. Então ele basicamente ali meio que se liberta e também vai viver sozinho e acaba sobrando só o Siddhartha como o único balseiro daquele rio. E no fim do livro, o último capítulo, já se passam muitos e muitos mais anos. Siddhartha já está bem velho e ele continua naquele mesmo rio sendo balseiro. E ele acaba encontrando Govinda uma última vez. E Govinda vive ali praticamente toda a sua vida ali na doutrina budista e ali se sente também, infelizmente, incompleto. Ele segue a doutrina budista, mas pensa ainda que está incompleto, que não conseguiu se libertar, que não está na plenitude de sua vida e não conseguiu ali atingir o Nirvana. Mesmo tendo visto outras pessoas dentro da sua doutrina e também de outras doutrinas e também fora, ali tem se libertado, adquirido esse conhecimento e aparentemente estarem plenamente felizes. Então nós temos um último diálogo em que o Siddhartha ele vai dizer ali a sua própria experiência e sua filosofia de vida, que vai ser bem que um apanhado de toda essa concepção de amor, solidariedade e indistinção que toda a cultura oriental, não toda, né, mas ali as bases, essas bases mais de autoconhecimento que a cultura oriental tem, vão ser bem que postas num apanhado só. Vai ter esse último diálogo em que, bem, a gente vê que faltando algumas coisas para o Siddhartha, faltando outras para o Govinda, os dois eles estão, de certa forma, completos, mesmo que incompletos. É que dá para entender desse jeito. E por mais que, para mim, não tenha funcionado tanto esse livro para mim, este último capítulo eu acho muito interessante para, realmente, no geral, ele é bem mais saístico e bem que é um negócio bem mais puxado para filosofia pura mesmo, que para um romance. Mas o final do livro é realmente muito bom, acho bem divertido e bem reflexivo, autorreferencial e profundo mesmo. Acho que eu vou ler um finalzinho aqui para vocês. No caso, o Govinda ali, ele diz que está velho e que provavelmente eles não vão se encontrar muito mais depois daquele momento e pede palavras de sabedoria para o seu amigo e pede algo que, independente dele ter dito sobre este negócio, de que o conhecimento não é impossível de se adquirir apenas de meios externos, mas da sua própria vida, de suas próprias percepções, ele pede algo para que, vindo de Siddhartha, que ele possa levar com ele. Assim, o Siddhartha pede que ele dê um beijo na testa dele. A gente tem esses últimos parágrafos aqui. Govinda pasmou-se, mas, atraído por sua grande afeição e por algum pressentimento, obedeceu ao desejo de Siddhartha. Chegando-se a ele, imprimiu-lhe os lábios na fronte. E nesse instante aconteceu-lhe qualquer coisa singular, enquanto seus pensamentos ainda se detinham nas palavras estranhas proferidas por Siddhartha. Enquanto seu espírito se esforçava relutante e improficuamente por eliminar o tempo e por representar-se a unidade de Nirvana e Sansara, enquanto no seu íntimo certo de desdém pelas opiniões do amigo se debatiam com restrita ternura e reverência, deu-se com ele o seguinte fenômeno. Govinda já não enxergava o semblante de Siddhartha, seu companheiro. Em vez dele, via outros rostos, inúmeros, toda uma fila, uma torrente de rostos,
Centenas, milhares, que todos eles apareciam, subiam e todavia davam a impressão de estar presentes simultaneamente. Rostos esses que a cada instante se modificavam e renovavam, e, contudo, eram sempre Siddhartha. Via a cabeça de um peixe, uma carpa, com a boca semiaberta e infinita dor. Peixe agonizante, de olhos vidrados. Via o rostinho de uma criança recém-nascida, vermelho, enrugado, a ponto de chorar. Via a fisionomia de um assassino, no momento em que virava com a faca o corpo de sua vítima, e, ao mesmo tempo, via esse criminoso ajoelhar-se algemado para o algoz, que o algoz o decapitasse com um só golpe de terçado. Via os corpos desnudos de homens e mulheres, entrelaçados em posições e embates de desvairado amor. Via cadáveres prostrados, imóveis gélidos, vazios. Via cabeças de animais, de javalis, crocodilos, elefantes, touros e aves. Via divindades, Krishna, Agni. Via todos esses vultos e rostos ligados entre si por milhares de relações, cada qual a acudir o outro, a amá-lo, a odiá-lo, a destruí-lo, a pari-lo de novo. Cada qual expressava o desejo de morrer. Era apaixonada e dolorosa a profusão de alternâncias efêmeras, e, no entanto, não morria. Apenas se modificava, renascia uma e outra vez. Tomava aspectos sempre diversos, sem que o tempo se intercalasse entre uma outra e outra configuração. E todos esses rostos repousavam, flutuavam, geravam-se mutuamente, esvaziam-se e confundiam-se. Mas por cima deles, sem exceção, estendia-se uma pequena camada, irreal e todavia existente, qual tênue chapa de vidro ou de gelo, camada transparente, casca, molde, máscara de água, pois essa máscara morria, e essa máscara era o rosto risonho de Siddhartha, que ele, Govinda, nesse momento, tocava com os lábios. E Govinda percebeu que esse sorriso de máscara, o sorriso da unidade acima do fluxo das aparências, o sorriso da simultaneidade muito além de sem número de nascimentos e mortes. O sorriso de Siddhartha era idêntico àquele sorriso calmo, delicado, indevassável, talvez bondoso, talvez irônico de Gautama. O Buda, talvez como ele próprio observara centenas de vezes com profundo respeito. Era assim, Govinda sabia, que sorriam os seres perfeitos. Tendo perdido a noção do tempo, já não sabendo se aquela visão durava um segundo ou um século, ignorando se já existia um Siddhartha, Gautama, ou eu ou tu, com as entranhas como se atravessadas por uma seta divina, cuja ferida tivesse doce sabor, com a alma enfeitiçada e confusa, detinha-se Govinda por mais alguns instantes. Inclinava-se sobre o rosto plácido de Siddhartha, o qual vinha de depositar um beijo, que acabava de ser o cenário de todas aquelas formas, evoluções e existências. O semblante não se modificara, depois que, sob a superfície, tornara a fechar-se o abismo da infinita multiplicidade. Sorria silenciosamente, suavemente, ternamente, talvez com bondade, talvez com ironia, assim como outrora sorria o sublime. Govinda curvou-se em genuína reverência. Lágrimas de que não se dava conta corriam-lhe pelas faces idosas. No seu coração ardia, qual fogo, o sentimento de caloroso amor e de submissa veneração. Profundamente, até o chão, inclinou-se Govinda, diante de Siddhartha, que se conservara sentado, imóvel, e cujo sorriso chamava a memória do amigo tudo quanto ele amara no curso de sua vida, tudo quanto já se lhe afigurava precioso e sagrado. Eu realmente... É um livro que, assim, me deu um pouquinho de dó de dar uma nota tese baixa. Não foi baixa, né? Eu daria mais ou menos um 7. Eu daria. Eu só acho que se eu tivesse lido antes, como um livro mais formativo, mais básico, ali no início dos meus anos de leitor, eu acho que seria um livro que eu teria muito mais afeto e teria aproveitado mais. Acho que é um livro para quem ainda não tem uma base de conhecimento filosófico e de mundo no geral muito grande. Para mim, que eu já tenho um conhecimento um pouco mais apurado, esse livro me pareceu um pouco... É claro que eu não vou dizer fútil, né? Fútil já é maluquice, mas assim, um livro um pouco mais básico do que ele realmente é. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Eu sei que muita gente gosta desse livro, realmente é um livro bom. Só pra mim, a pessoa, foi a experiência mais transformadora que eu poderia esperar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. De repente, se você concorda com a minha opinião ou não, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso, um beijo, até mais. Tchau.